Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça. Deus abençoe tua vida mais uma vez. Essa é a nossa palavra de fogo, a palavra do dia, o evangelho do dia na tua vida. Deixa já o seu like, o teu joinha aqui e compartilhe com todos os teus grupos de WhatsApp e no seu Facebook, se você puder. A palavra de hoje conta para nós uma história sobre a transformação de um conceito de vida que o apóstolo Pedro e os apóstolos tinham, e Jesus ele quebra todos os paradigmas. Pegue sua palavra em Atos, capítulo 11, de 1 a 18, diz assim: Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam colhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagão e comestes com ele. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope ao fazer a minha oração em êxtase. Eu tive uma visão. Eu vi uma cortina, uma grande toalha que era sustentada por 4 pontas e descia do céu. Olhei atentamente e vi dentro dela animais selvagens, répteis, aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana em minha boca. A voz me disse ainda: Não chames de impura o que Deus purificou. Isso repetiu-se por vezes, depois a coisa novamente foi levada ao céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviado de Cesareia à minha procura. O Espírito disse que era para mim ir com eles e não hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva à vida. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra poderosa para nós nesse dia. Pedro, judeu, pela lei judaica, era proibido de entrar na casa de um pagão. Ele incorreria aí em se tornar uma pessoa impura. Muito menos comer, por exemplo, carne de porco, frutos do mar. São as leis levíticas que proíbem os israelitas. Até hoje os israelitas não comem, por exemplo, carne de porco, répteis, essas coisas. Pedro estava em Jope, como nós falávamos na palavra de fogo de ontem, na liturgia de ontem, conta-nos a história de Pedro que vai e que também evangeliza, ressuscita, fala do Senhor em uma cidade longe de Jerusalém. E aqui ele narra para os seus irmãos que ele entrou na casa ali em Jope, porque um anjo apareceu para ele e disse para ele que ele precisaria de ir até uma determinada casa para poder rezar, impor as mãos e batizar essas pessoas. Ele fica preocupado porque ele diz: Nossa, eu não posso ir nesse lugar, mas ele tem essa visão do céu que o Senhor mostra como se fosse uma toalha com todos os animais e diz para ele: Mata e come. E ele fala: Não, eu posso comer porque eu nunca comi algo impuro na minha vida. Mas o Senhor diz para ele: Não diga aquilo que o Senhor purificou como algo impuro. E a partir de então, Pedro entende que não é somente para comer aqueles animais, mas que é para ele também entrar na casa de um impuro. Lembra, por exemplo, lá no Evangelho, quando Jesus estava em Cafarnaum, chegou um chefe, centurião romano, pagão, que pede para Jesus poder curar o seu servo. Jesus se levanta, está indo para poder curar esse homem. O centurião diz: Não, Senhor, por favor, não venha não. Eu sei que eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas diga uma só palavra e eu serei curado. Ele entende isso, porque ele sabe que um judeu não pode entrar na casa de um romano. Mas Jesus estava nem aí.
Jesus estava indo. E agora nós vemos Jesus que naquela ida, o desejo de entrar na casa de um romano não foi possível, porque o próprio romano o disse, para também talvez com uma preocupação para que Jesus não fosse ainda mais perseguido pelos judeus. Agora o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, faz aquilo que Jesus queria fazer lá atrás. Ele entra na casa de um romano, de um pagão. E quando ele entra, Pedro narra para os seus irmãos que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e ele fala claramente, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos, e a igreja se acalma e agradece a Deus, porque também o Senhor concede aos pagãos a manifestação da sua glória e da sua presença. Esse acontecimento na igreja nos ensina algo poderoso. Muitas vezes nós pensamos que é pelo nosso mérito que nós recebemos o Espírito Santo, e aqui nada mais nos ensina de que nós precisamos de entender que quando Deus quer, Ele quebra todos os protocolos. E é o que o Senhor está fazendo hoje na tua vida. Talvez você possa sentir um pecador, uma pecadora nesse dia de hoje, se sinta indigna, mas Deus hoje quer entrar na tua vida de uma maneira tão forte, porque nem a tua impureza, nem o fato de você ser pecador impedirá a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. O Espírito Santo é dom, é graça imerecida para aqueles que abrem o seu coração e desejam acolher essa vida que nasce na nossa vida. Nesse dia eu quero dizer para você algo muito importante. Se Deus mandou você fazer, faça. Pedro, ele não hesitou. Mesmo diante de correr o risco de ser criticado pelos seus irmãos, Deus mandou fazer, ele executou. Se Deus te der uma ordem hoje, levante-se e cumpra, faça. E você será feliz ouvindo a Deus. Porque o Senhor cuida e Ele sabe do que nós precisamos para sermos salvos. Nesse dia de hoje eu quero pedir ao Senhor para que Ele possa também derramar sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a minha vida, um olhar de misericórdia, um olhar amigo, um olhar capaz de transformar completamente o nosso coração. Compartilhe e mande essa mensagem para alguém e sobretudo para quem você sabe que foi esquecido nesse tempo. E eu quero que você escreva aqui nos comentários assim: se Deus mandou fazer, eu farei. Escreva: se Deus mandou fazer, eu farei. Amém? Hoje às 22 horas nós continuaremos o nosso poderoso Terço dos Anjos. Eu espero você. E hoje eu vou falar para você sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, a poderosa mensagem de Fátima, mas alguns acontecimentos desconhecidos que muitas pessoas não sabem, que antecederam as aparições de Fátima. Então, hoje à noite, além de rezar o poderoso Terço dos Anjos, nós vamos aprender com Nossa Senhora. Mande essa mensagem para mais pessoas. Estamos juntos. E deixe o seu joinha, deixe o seu like. E escreva: se Deus mandou, eu farei. Deus abençoe.